A sala de conferências estava cheia de conversa. Enquanto eu olhava pro meu celular, a tela acendeu com uma ligação do Tyler. Saí pro corredor, achando que seria só papo furado de sempre. Como foi a viagem? Quando você volta pra casa? Mas a voz do Tyler veio fria, cheia de arrogância. Tô me divorciando de você, ele disse, num tom quase vitorioso. Já vendi o apartamento, então você vai ter que ver onde vai morar. Boa sorte com isso. Por um momento, fiquei sem ar. A coragem dele. A falta total de arrependimento. Era quase uma piada. Apertei o celular na mão, tentando entender o que ele tinha acabado de dizer. Você vendeu o apartamento? Perguntei, tentando manter a voz firme. Sim, ele respondeu, com uma risada seca. Eu e a Nicole precisamos do dinheiro para começar nossa vida juntos. Ela merece mais do que aquele lugar apertado. Nicole. Ouvir esse nome doeu, mesmo eu já desconfiando há meses que tinha outra pessoa. As noitadas do Tyler, as viagens de trabalho de última hora, a distância entre a gente. Tudo apontava para isso. Mas ouvir ele falar o nome dela com tanta naturalidade, como se eu fosse a estranha na vida deles. Me deu uma raiva por dentro. Que bom, respondi, com a voz controlada. Não ia dar a ele o gostinho de me ver abalada. Meu nome é Amélia. E até aquela ligação, eu achava que tinha me casado com um homem em quem podia confiar. Tyler e eu ficamos juntos por 6 anos. Nem sempre foi perfeito, mas eu acreditava na nossa parceria. A gente lutou para comprar aquele apartamento. Um cantinho de 2 quartos na cidade que eu amei desde a primeira visita. Não era só uma casa, era um símbolo do que a gente tinha construído. Ou, pelo menos, do que eu achava que a gente tinha. Pensando agora, os sinais estavam lá. Pequenas rachaduras que eu escolhi não ver. A atitude de desprezo do Tyler sempre me incomodou. Sempre que eu perguntava sobre dinheiro, ele dava um sorrisinho charmoso, me dava um beijo rápido e mudava de assunto. Eu achava que ele agia assim porque sabia o que estava fazendo. Mas agora entendo, ele só fazia isso porque sabia que podia me manipular. O resto do dia passou como um borrão. Fiquei em reuniões com clientes, balançando a cabeça nos momentos certos, fingindo atenção, enquanto minha mente só pensava no Tyler. Ele achava que tinha vencido. Achava que podia puxar meu tapete, vender o apartamento pelo qual eu trabalhei tanto, e ir embora de boa. Mas tinha uma coisa que ele não sabia. A escritura do apartamento estava só no meu nome. Já fazia meses. Eu tinha transferido tudo quando a gente fez o refinanciamento no começo do ano. Ele concordou na hora, sem pensar muito. Achou ótimo porque a taxa de juros era mais baixa. Nunca perguntou os detalhes. Nem leu os papéis que assinou. Esse erro dele. Ia ser a ruína dele. Quando voltei pro hotel naquela noite, o choque já tinha virado outra coisa, determinação. Eu não ia chorar. Nem implorar. Se o Tyler queria briga, tudo bem. Mas essa ele ia perder. A primeira pessoa para quem liguei foi a Chloe, minha advogada e amiga de anos. Expliquei tudo, nos mínimos detalhes. Minha voz estava calma, mesmo com o coração acelerado. Ele vendeu o apartamento? Ela repetiu, chocada. Ele sabe que não pode fazer isso sem sua autorização? Pelo visto, não respondi, já com um certo prazer na voz. Ele acha que já tá tudo certo, que o dinheiro é dele, que vai viver feliz com a Nicole. Chloe deu uma risada seca. Bom, ele vai ter uma bela surpresa. Essa venda é inválida. Você pode provar que é a única dona. E se ele já pegou o dinheiro do comprador? Ele pode responder por fraude, completei, com um sorriso. A palavra fraude me deu uma sensação de satisfação na hora. O que a gente precisa fazer? Perguntei. Primeiro, vamos avisar o comprador que a venda não é legal, disse a Chloe. Depois, vamos mandar uma carta formal pro Tyler explicando as consequências do que ele fez. Se ele for burro bastante para tentar outra coisa, eu levo ele pro tribunal.
Quando desliguei, senti uma calma estranha. Tyler achou que tinha me enganado, que eu ia ficar sem chão, perdida. Mas, na verdade, ele só preparou o terreno para a própria queda. Passei o resto da viagem focada no meu trabalho. Separei minhas emoções e usei toda a minha energia no que precisava ser feito. A traição doeu, claro. Mas só de pensar em retomar minha vida e ver o orgulho do Tyler ruir. Isso me deu um propósito que eu não sentia fazia muito tempo. Quando embarquei no avião de volta para casa, eu estava pronta. Pronta para encarar o Tyler. Pronta para desmontar as mentiras dele. E pronta para começar um novo capítulo. Sozinha. Isso não era só sobre vencer. Era sobre recuperar o controle da minha vida. O voo de volta me deu horas para pensar em tudo o que aconteceu. A arrogância do Tyler era inacreditável. Ele nem tentou esconder a traição. Agia como se eu fosse só mais um obstáculo no caminho para a liberdade dele. Mas, em vez de me afundar na raiva, eu pensei no que ia fazer assim que chegasse. Tyler achava que eu estava indefesa. Mas ele não percebeu que eu estava jogando no longo prazo. E ele nem sabia. Quando o avião pousou, a primeira coisa que fiz foi ligar para Chloe. Cheguei e falei, enquanto pegava a minha mala na esteira. Qual o próximo passo? Já avisamos o comprador, ela respondeu, com aquele tom direto e prático de sempre. Eles ficaram chocados, para dizer o mínimo. E nada felizes com o Tyler. Eles estão dispostos. Se quiser, posso continuar a partir daqui. Eles estão dispostos a cooperar, o que ajuda muito nosso caso. E o Tyler? Perguntei. Mandei a carta formal pro e-mail dele hoje de manhã, disse a Chloe. A carta explica que a venda é ilegal, que o apartamento está só no seu nome e fala das possíveis consequências por fraude. Ele ainda não respondeu, mas se eu tiver que apostar, ele vai ficar furioso. Ótimo, pensei. Deixa ele surtar. Quando cheguei em casa, o apartamento estava estranho. Silencioso demais. As coisas do Tyler ainda estavam lá, as jaquetas penduradas na cadeira, os sapatos largados perto da porta. Mas o lugar parecia diferente. Como se a energia tivesse mudado. Respirei fundo, larguei minha mala no chão e me preparei. Eu sabia que o confronto ia acontecer logo. E aconteceu. Tyler chegou naquela noite, uma fúria só. O rosto vermelho, segurando o celular na mão como se fosse uma arma. Que merda é essa? Gritou, balançando a carta da Chloe. Tá dizendo que eu não posso vender o apartamento? Ele é metade meu. Não, Tyler, respondi, calma, de braços cruzados. Não é. A escritura está só no meu nome há meses. Você não pode vender algo que não é seu. Ele travou. O rosto dele ficou entre confuso e furioso. Do que você tá falando? Peguei a escritura da gaveta onde já tinha deixado separada e mostrei para ele. Depois que a gente refinanciou, eu transferi a escritura pro meu nome. Você assinou. Lembra? Ou só deu aquela olhadinha rápida nos papéis, como sempre faz? Ele ficou quieto por um momento. Depois, deu um sorrisinho debochado. Você acha que é tão esperta, né? Mas não muda nada. Eu já fechei um acordo. Você vai pagar o mico quando tudo isso cair por terra. Olhei para ele sem piscar. A venda já foi cancelada, Tyler. O comprador sabe de tudo. E eles estão prontos para tomar medidas legais se você não devolver o dinheiro. Dei um passo para frente e abaixei o tom de voz. E falando em dinheiro. Se você gastou um centavo sequer daquele depósito, você tá encrencado. Tyler começou a mostrar sinais de insegurança pela primeira vez. Você não sabe do que tá falando, ele murmurou, evitando olhar nos meus olhos. Ah, eu sei exatamente do que tô falando, respondi, com a voz firme. Você passou anos me tratando como se eu fosse boba demais para perceber o que estava fazendo. Mas adivinha, Tyler? Eu estava prestando atenção.
E agora você vai ter que lidar com as consequências. Ele tentou segurar a raiva, mas começou a se exaltar. Isso é ridículo. Você tá exagerando. Você não pode simplesmente me tirar daqui. Levantei uma sobrancelha. Na verdade, posso sim. O apartamento é meu, legalmente. Você pode ficar por enquanto, mas só porque eu tô sendo educada. Te dando um tempo para decidir o que vai fazer da sua vida. Mas deixa eu deixar bem claro, quem vai sair daqui não sou eu. A raiva do Tyler virou desespero. Ele começou a me ligar o tempo todo, deixando recados no celular, uma hora implorando, outra ameaçando. Enquanto isso, a Chloe estava cuidando de tudo por trás dos panos, garantindo que nada ficasse solto. O comprador desistiu do negócio. Tava furioso com o Tyler por ter feito ele perder tempo e dinheiro. E a Chloe já tinha preparado os primeiros papéis do divórcio. Você tá numa boa posição, ela me disse numa das nossas reuniões. O Tyler não tem mais vantagem nenhuma. A venda foi cancelada, e ainda tem a história da fraude nas costas dele. Se quiser evitar uma confusão maior, ele vai ter que cooperar. Ouvir isso foi um alívio. Mas também me fez pensar em quanto tempo eu deixei o Tyler mandar na minha vida. Ignorei a frieza dele, a arrogância, e sempre dizia para mim mesma que não valia a pena brigar. Agora eu vejo o quanto estava me anulando. E eu não ia mais deixar isso acontecer. Minha melhor amiga, a Laura, veio uma noite aqui em casa para me ajudar a reorganizar o apartamento. A gente foi encaixotando as coisas do Tyler, empilhando tudo direitinho num canto da sala. E como ele tá lidando com tudo isso? Perguntou a Laura, segurando uma daquelas gravatas de academia dele, com um sorriso irônico. Nada bem, respondi, rindo apesar de tudo. Ele ainda acha que vai conseguir conversar e sair dessa numa boa. Mas eu não vou ceder. Ainda bem, ela disse, jogando a gravata na caixa. Ele não merece nem o seu espaço, nem o seu tempo. Assenti, sentindo uma onda de gratidão por ter o apoio dela. Por tanto tempo eu me senti sozinha no meu casamento, carregando tudo nas costas, tanto emocionalmente quanto financeiramente, enquanto Tyler levava o crédito por tudo. Mas agora eu tinha gente do meu lado. E isso fazia toda a diferença. A última peça do meu plano se encaixou no dia em que o Tyler teve a audácia de trazer a Nicole pro apartamento. Eu estava sentada na mesa de jantar, olhando os papéis, quando os dois entraram, como se fossem donos do lugar. Nicole olhou em volta com aquele sorrisinho metido, segurando o braço do Tyler. Então é aqui que a gente vai ficar, ela disse, com a voz cheia de certeza. Levantei na hora, o coração disparado, mas com a cabeça firme. Não falei, com firmeza. Aqui é onde o Tyler estava ficando. Você, Nicole, não vai ficar aqui. De jeito nenhum. O sorriso dela sumiu, e ela olhou pro Tyler, meio sem saber o que fazer. Ele também parecia perdido. O que é isso? Ele perguntou, indignado. Isso? Falei, apontando pro apartamento ao redor, isso aqui é minha casa. Não sua. Não dela. E com certeza não é um hotel para vocês virem ficar depois de me apunhalarem pelas costas. A cara da Nicole ficou gelada, mas ela não falou nada. O Tyler, por outro lado, parecia prestes a explodir. Você não pode fazer isso. Ele gritou. Tá sendo irracional. Olhei bem nos olhos dele, firme. Não, Tyler. Irracional é achar que você podia vender minha casa, fugir com outra e ainda achar que ia sair dessa ileso. O dinheiro. E ele achou que eu ia só aceitar tudo quieta. Tyler devia se considerar com sorte por eu ainda não ter prestado queixa na polícia. Ele ficou parado na porta, o rosto vermelho de raiva. Nicole cruzou os braços, visivelmente desconfortável. Você tá sendo ridícula, Amélia, ele disse, com a voz tremendo de nervoso. Você não pode simplesmente me expulsar da minha própria casa. Dei um passo à frente, com a voz calma, mas firme. Essa é a minha casa, Tyler. A escritura tá no meu nome faz meses.
E você sabe disso. Você assinou os papéis sem nem ler, como sempre faz. Então não, essa casa não é mais sua. Nicole olhou para ele, apertando a alça da bolsa com força. Peraí. Do que ela tá falando? Perguntou com a voz afiada. Você me disse que esse apartamento era seu. Que você tinha vendido. Tyler engoliu seco, tentando disfarçar. É complicado. Eu vou resolver. Complicado nada, falei, me aproximando. Você tentou vender um apartamento que não é seu. A venda é inválida, Tyler. E agora, você está sem saída. Nicole perdeu a paciência. Espera aí. O dinheiro que você me disse que tinha. Ela parou no meio da frase, os olhos arregalados. Meu Deus. Você mentiu sobre isso também. Nicole, deixa eu explicar. Tyler disse rápido, levantando as mãos. Não falei, cortando ele. Deixa eu explicar. O Tyler tentou vender esse apartamento escondido de mim, achando que podia pegar o dinheiro e me deixar na rua. Mas ele não sabia que eu já tinha colocado a escritura só no meu nome, meses atrás. Ou seja, ele não só não conseguiu vender, como ainda cometeu fraude fingindo que podia. A boca de Nicole se abriu e fechou, como se ela tivesse tentando falar, mas nada saía. Fraude imobiliária. Ela sussurrou, dando um passo para longe dele. Isso mesmo, respondi, cruzando os braços. Fraude. E eu tô pronta para ir na delegacia, sim, se ele não pegar as coisas dele e sair até o fim do dia. A pose de Tyler finalmente caiu. Você não pode fazer isso, Amélia, ele disse, agora implorando. A gente ficou junto por 6 anos. Você não pode só me expulsar assim. Você me expulsou no segundo em que fez aquela ligação, respondi, minha voz mais firme. Você me disse que estava se divorciando de mim, e ainda riu dizendo que eu teria que procurar outro lugar para morar. Você não só me traiu, Tyler. Você tentou acabar comigo. Então não vem se fazer de vítima agora. Nicole deu mais um passo para trás, os olhos indo de mim para ele, sem saber o que fazer. Isso é loucura. Ela murmurou, apertando mais a bolsa contra o corpo. Você não me contou nada disso, Tyler. Você disse que estava tudo certo. Ele se virou para ela, com desespero estampado na cara. Nicole, eu posso resolver. Eu só preciso de um tempo. Mas ela levantou a mão, cortando ele. Não. Só. Não. Eu não vou me meter nessa confusão sua. Sem dizer mais nada, ela se virou e saiu pisando firme, deixando ele parado ali, sem reação. Não consegui evitar sorrir quando a porta bateu atrás dela. Parece que agora você tá sozinho, falei, olhando para ele. Então vamos conversar sobre o que vai acontecer a partir de agora. Ele se jogou no sofá e escondeu o rosto nas mãos. Amélia, por favor. Eu estraguei tudo. Eu sei. Mas você não precisa fazer isso. Você tem razão, falei, pegando uma pasta no balcão da cozinha e colocando na mesa de centro, na frente dele. Eu não preciso. Mas eu vou fazer. Isso aqui é a papelada do divórcio. Minha advogada já preparou tudo. E eu sugiro que você assine logo. Quanto mais rápido assinar, mais rápido a gente pode seguir em frente. Ele olhou para a pasta, pálido. Você me odeia tanto assim? Soltei uma risada seca. Não, Tyler. Eu não te odeio. Eu tenho pena de você. Você tinha tudo. Uma pessoa que te amava. Uma vida boa. A casa que a gente construiu junto, e você jogou tudo fora porque não conseguia enxergar além do seu próprio ego. Fiquei parada ali, com o coração acelerado, mas firme. Quero você fora daqui até o fim do dia. Pega suas coisas e vê onde vai ficar. Essa é a última vez que eu vou ter alguma consideração com você. Ele abriu a boca para tentar argumentar, mas desistiu. Seus ombros caíram, derrotados. Tá bom. Ele murmurou. Eu vou.
Ótimo, eu disse, já indo em direção à porta. E nem pense em tentar nada. A Chloe já tá cuidando de tudo. E se você pisar fora da linha de novo, eu não vou hesitar em deixar a justiça cuidar disso. Enquanto eu abri a porta, Tyler se levantou devagar, pegou o casaco, mas não olhou para mim. Saiu com passos pesados, derrotado. Por um segundo, senti uma pontinha de tristeza. Não por ele, mas pela vida que a gente poderia ter tido, se ele tivesse sido o homem que eu pensei que era. Mas essa sensação passou rápido. No lugar dela veio um alívio enorme. Fechei a porta atrás dele e travei com a chave nova que eu mesma fiz. Agora essa era minha casa. E ninguém, principalmente o Tyler, ia tirar isso de mim de novo. O silêncio que ficou no apartamento depois que ele saiu era quase ensurdecedor. Mas pela primeira vez em anos, senti que podia respirar de verdade. O espaço não parecia mais pesado com a presença dele, com os abusos, as mentiras. Era só eu, a casa que eu construí. E a sensação tranquila de que eu tinha vencido. Vencido não só contra ele, mas contra todas as vezes que duvidei de mim mesma, que tive medo de me impor. Fiquei parada no meio da sala, olhando o vazio onde antes estavam as coisas dele, a cadeira de gamer gigante, as camisas penduradas nas paredes, a mesa de centro horrorosa que ele insistia em manter. Tudo isso tinha ido embora. E o apartamento? Parecia mais limpo, mais claro. Como se finalmente fosse meu de novo. Lauren apareceu naquela noite com comida e uma garrafa de vinho. Ele foi mesmo embora? Ela perguntou, se jogando no sofá com um suspiro dramático. Foi. Não voltou, respondi, servindo 2 taças de vinho. Dei até o fim do dia para ele pegar as coisas. Ele não discutiu. Lauren levantou a taça. Aos novos começos e às vitórias bem merecidas. Brindamos, e eu senti o peso da semana inteira começando a ir embora. Nunca mais vou deixar alguém passar por cima de mim, falei. Nos dias seguintes, comecei a recuperar o apartamento, pedacinho por pedacinho. Mudei os móveis de lugar, pendurei meu quadro favorito na sala e enchi o espaço com coisas que me faziam bem. Não era só redecorar. Era transformar aquele lugar num reflexo de quem eu sou agora, não da mulher que o Tyler tentou me transformar. Chloe me ligava com novidades do processo. A voz dela tinha uma confiança que me dava força. As acusações de fraude não vão seguir, já que o comprador decidiu deixar pra lá, ela explicou. Mas o divórcio está andando bem. Assim que o Tyler assinar, você tá oficialmente livre. Ouvir a palavra livre apertou meu peito. Não era só sobre o divórcio. Era tudo que eu vinha carregando há anos: mágoa, insegurança, a sensação de estar presa num casamento onde eu não era valorizada. Agora tudo isso estava indo embora. Tyler ainda tentou contato algumas vezes. Mandou mensagens que iam de desculpas sem graça até tentativas de me culpar e pedir para voltar. Uma dizia: eu cometi um erro, não podemos pelo menos conversar? Outra, mais desesperada: você vai me destruir, a Mia. É isso que você quer? Eu não respondi. Pela primeira vez, não ia gastar minha energia tentando consertar o que já estava quebrado há muito tempo. Ele fez as escolhas dele. Agora era ele quem ia lidar com as consequências. No fim da semana, o apartamento parecia outro lugar aconchegante, calmo, só meu. Eu estava sentada no sofá, com uma xícara de chá na mão, olhando as luzes da cidade pela janela, pensando em tudo o que tinha acontecido. A traição do Tyler foi um choque, mas também foi um alerta. Por muito tempo, eu acreditei que não merecia mais do que migalhas. Que tinha que aceitar qualquer pedacinho de respeito ou amor que ele quisesse me dar. Mas agora eu sabia a verdade. Eu não estava só recuperando o meu apartamento, eu estava recuperando a minha vida. Um mês depois, tudo tinha mudado. O apartamento parecia outro. Não por reformas grandes, mas pela sensação de estar diferente. Agora ele tinha a minha cara, o meu jeito. Tinha cor, leveza, liberdade. Sem a bagunça do Tyler, sem o peso da presença dele,
tudo parecia respirar de novo. O divórcio estava indo bem. Chloe cuidou de tudo com firmeza. Tyler nem tentou dificultar, só assinou os papéis, provavelmente porque entendeu que não tinha mais saída. Não teve briga final. Não teve discurso emocionado. Só um fim claro e direto. Foi um pouco triste, mas ao mesmo tempo, um alívio enorme. Um dia, enquanto eu arrumava uns papéis antigos, achei uma foto minha com o Tyler. Era dos primeiros anos juntos. A gente estava sorrindo, abraçados, cheios de sonhos e promessas. Olhei a foto por um tempo, deixei as lembranças virem. Teve momentos bons, sim. Teve fases em que eu achei que a gente ia construir algo de verdade. Mas esses momentos ficaram no passado, escondidos por anos de desprezo, manipulação e mentiras. Guardei a foto num envelope e coloquei numa gaveta. Não era algo que eu queria mais à vista. Mas eu também não estava pronta para jogar a foto fora. Ela fazia parte do meu passado, mas não definia mais quem eu sou. Lauren e eu comemoramos o fim do divórcio com um jantar e uns drinks num bar estiloso no topo de um prédio no centro da cidade. Seu brilho tá de volta, ela disse, levantando o copo num brinde. A vida de solteira tá combinando com você. Eu ri, sentindo um calor gostoso por dentro, uma sensação que não tinha há anos. Não é a vida de solteira, respondi, é a liberdade. Pela primeira vez, não sinto que estou vivendo segundo as regras de outra pessoa. Brindamos a isso, e conforme a noite ia passando, eu sentia um orgulho enorme de mim mesma. Eu tinha passado por um dos momentos mais difíceis da minha vida e saí mais forte. Eu não estava só sobrevivendo. Eu estava florescendo. Em casa, comecei a pensar no futuro. O apartamento virou mais do que um refúgio. Ele era um símbolo de tudo que eu recuperei. Mas eu sabia que um dia ia me mudar. Ir para um lugar novo. Um lugar sem lembranças da minha vida com o Tyler. Até lá, eu estava decidida a aproveitar cada segundo naquele espaço que eu lutei tanto para manter. Naquela noite, encolhida no sofá, senti uma paz tão profunda. Lembrei do dia em que o Tyler riu no telefone, achando que tinha vencido. E eu sorri. A arrogância dele foi o que o derrubou. E minha força, mesmo em silêncio, foi o que me salvou. Aquilo não foi só o fim de um casamento. Foi o começo de um novo capítulo. Um onde eu decido. Um onde eu escolho ser feliz do meu jeito. E depois de muito tempo, eu me senti realmente livre.